Galera, boa noite. Finalmente conseguimos. Olha, não foi planejado. Sinceramente, me pegou de surpresa. Ufa, foi igual o jogo do Brasil. Quem diria que seria com tanta emoção, galera? Poxa vida, olha, Daniel, Klinger e Pamela, Manu, Renato, não dá para ver todo mundo que está entrando. Muito obrigado, galera. Poxa, foi assim, espetacular. Que luta, né, Vini? Que luta, gente. Eu não sabia dessa regra nova. Eu não sou famoso, né? Nunca fui, nem pretendo ser, mas sempre fiz as minhas lives aí raras, né? Esparsas, e nunca tinha tido essa exigência, né? Foi uma coisa nova aí pra mim. Como faltavam relativamente poucos, né, só 35, eu falei, vamos arriscar aí esse mutirão. Desculpem o atraso, né? Mas que bom que vocês chegaram. Renato, agora eu sou 35 pessoas mais famoso, né? Galerinha, mas é isso aí, essa é a regra do jogo, né? Eu quero aproveitar para começar essa live falando disso, né? Falando da escrita, né? O que representa para mim. Eu sempre gostei muito de ler, muito, desde que aprendi a ler com 4 anos de idade, em casa, né? Minha mãe me ensinou a ler, eu já estava na escola, mas ela que foi me ensinando ali a juntar as letrinhas. Eu me apaixonei pela leitura imediatamente, e sempre gostei de escrever minhas coisinhas, né? Sempre gostei de escrever na faculdade, depois no mestrado, foi muito prazeroso pesquisar, escrever, e sempre tive meus textos, né? Mas até isso aqui, né, para estar aqui falando com vocês, fazer uma live, divulgar, tudo isso gera na gente um pouco de vergonha, né? Gera na gente assim um pouco de ansiedade, porque a gente pode ter aquilo dentro da gente, mas colocar para fora, compartilhar, né? É sempre difícil quando não é a sua área de segurança, né? É isso aí, tia Marta, obrigado pelo mutirão, obrigado, Milene. E a escrita para mim é isso, né? É uma forma de me expressar. Eu sempre tive isso dentro de mim. Hoje, graças a Deus, pelo meu trabalho, né, ali falando em público, tudo que eu leio, tudo que eu penso, vendo um filme, vendo uma série, eu já penso em compartilhar. Mas sempre ali, né, com o microfone na mão, e nem sempre colocando no papel, nem sempre escrevendo, porque a escrita tem dessas coisas, né? A escrita faz a gente ter um processo mais lento, né? Não é tão fácil de divulgar. Existem vários meios que a gente não domina, né, para divulgar um texto. Eu não sou muito da tecnologia, tenho essa rede social aqui, o Instagram, né? O Facebook foi criado na época do meu outro livro, do Pastoral do Abismo, e não tenho esse traquejo, mas foi só uma introdução. Muito obrigado por todos vocês que começaram a me seguir agora aí, e vocês que me ajudaram fazendo esse mutirão. Então me ajuda mais agora. Eu não sou bom nisso, mas me falaram, né, que se você apertar no coraçãozinho, se você curtir, se você chamar os amigos, essa live alcança mais gente. Bom, sem mais delongas, já estamos atrasados, né? Sejam bem-vindos aí ao lançamento desse e-book. O nome do e-book é Mateus, o homem por trás dos números e das letras, né? Por que escrever esse e-book agora? Na verdade, não é escrever agora, porque relançar agora, né? Esse é um texto que eu tenho desde 2020. Eu trabalhei praticamente um ano, né? Foi muita pesquisa para trazer esse texto. Ele é uma mini biografia, um perfilzinho sobre a vida de Mateus, né? Aquele que compôs o Evangelho, que está na Bíblia, né? Cristã, seja ela a Bíblia católica, protestante, elas contêm o Evangelho de Mateus. E na época eu fui convidado a fazer um projeto com vários outros autores sobre os apóstolos, né? Coube a mim o Mateus. O projeto saiu, mas foi um livro impresso que já está esgotado. Depois a editora não conseguiu mais, né, reaver. E foi de certa forma para mim um desperdício, porque eu não tinha toda a logística de entrega, muitas pessoas não conseguiram ler. E aí eu, aproveitando também que é um tema muito atual, acho que todo mundo quase acompanha aí o The Chosen, né? E o The Chosen trouxe
essa vida, né, esse lado humano aí dos discípulos de Jesus, e eu achei isso muito bacana, muito legal, porque meio que deu vida a muita coisa que eu descobri ali na minha pesquisa, né? É claro que nem tudo foi para o texto, mas já está lá. Então eu resolvi nesse momento que esse meu lado escritor está bem aflorado, resolvi criar coragem, fiz uma edição nova, ampliei, tem algumas novidades nesse texto que eu vou compartilhar com vocês aqui nessa live, e botei para frente, né? Fiz uma diagramaçãozinha básica, eu acho que está um projeto bem bonito, bem legal, e resolvi colocar para frente de novo, porque nesse formato de e-book ele se torna bem mais acessível, né? O preço, ele se torna acessível para aqueles meus amigos, meus colegas, meus irmãos, minhas irmãs que moram longe, fica mais fácil deles lerem o texto, de compartilhar, e aí é por isso que eu resolvi relançar agora o texto de Mateus nessa nova versão, tá bom? Quero te encorajar a ler, quero te encorajar a fazer essa leitura, porque é um tema muito atual, é um texto que tem várias aplicações para a gente hoje, né? O personagem Mateus, a pessoa Mateus, e aí eu tenho que fazer uma ressalva aqui, né? Nenhum evangelista, nenhum daqueles que escreveu, né, os 4 relatos sobre a vida de Jesus, nenhum deles queria aparecer. Nenhum deles escreveu um texto sobre eles mesmos, né? Pelo contrário, a maioria deles tentou se esconder ao máximo para destacar a pessoa de Jesus. E aí você pode perguntar, então por que escrever um texto sobre alguém que queria se esconder? Porque eu acho que com os recursos que a gente tem hoje, quando você entende o olhar daquela pessoa que escreveu, quando você conhece um pouquinho melhor aquela pessoa que escreveu, você começa a entender melhor sobre o que ela escreveu. Quando você começa a entender um pouquinho da personalidade de Mateus, do contexto em que Mateus vivia, você vai ver o porquê dele ressaltar algumas características de Jesus. Você começa a pensar como eu, assim, né? Como é que Mateus conseguiu ser tão atento a esses detalhes, aos discursos de Jesus? Como que Mateus conseguiu prestar atenção? Será que era tão fácil assim prestar atenção naquilo que Jesus estava falando e depois registrar a oração do Pai Nosso, o Sermão do Monte naquela versão tão completa, as parábolas de Jesus numa compilação, a grande comissão que está lá no finalzinho de Mateus? Então deve ter sido difícil para Mateus, quando a gente entende o mundo que ele vivia, prestar atenção. Mas por outro lado a gente vê que Mateus parece ser uma pessoa muito detalhista, porque ele era cobrador de impostos, porque ele era uma pessoa que justamente redigiu os discursos, ele separou o seu evangelho, não tanto privilegiando a ordem cronológica, mas a ordem dos assuntos. Então quando a gente começa a perceber essas características do evangelista Mateus, a gente já vai ler o texto dele e vai prestar atenção como ele em Jesus e vai aplicar isso para a nossa vida, né? Que tipo de discípulo Mateus foi? Que tipo de desafios ele enfrentou para atender aquele chamado de Jesus? Quais são os desafios que a gente enfrenta hoje? Então tudo isso, dentro da minha pesquisa, eu consegui colocar de uma certa forma nesse texto que você vai ter acesso a partir agora, né, desse momento, desse lançamento. E aí eu fico muito feliz, né? Como eu disse no iniciozinho, para quem chegou agora, eu amo compartilhar. Eu tenho esse, talvez seja um pouco de defeito, eu não sei, eu não consigo ver algo, enxergar algo e não compartilhar. Então eu resolvi compartilhar esse texto com vocês agora, nesse momento que a gente está vivendo, onde a gente enfrenta tantas tensões, e vê que alguém que viveu algo parecido com a gente, de uma certa forma, também conseguiu compartilhar. Então eu te estimulo a ler, te estimulo a compartilhar. Eu fiz um quiz aí rapidinho nos stories do Instagram. Todo mundo acertou, Mateus era cobrador de impostos. Muito bem. Mas quando vai para outros tipos de pergunta, por exemplo, para quem ele escreveu o seu evangelho, primariamente? Quem era o alvo? Quem eram os leitores que ele queria alcançar quando ele escreveu? O Mateus em si não queria me alcançar, nem você. Deus sim, queria que ele alcançasse muitas pessoas, mas ele estava escrevendo para um grupo, e tudo indica que ele estava escrevendo para os seus irmãos judeus da época, que ele, assim como ele era um judeu, ele queria alcançar os seus irmãos através da mensagem do Messias Jesus. Então alguns responderam aí no quiz que foi para os romanos, mas foi para os judeus. Então isso impacta a nossa forma de ler e de aplicar aquilo que a gente está lendo.
Outros também responderam aí no quiz qual era a base dele de operação, qual era o lugar onde Mateus trabalhava, onde era a sua coletoria. E a coletoria de Mateus não era em Jerusalém. Mateus estava em Cafarnaum, que era uma cidade às beiras do Mar Morto. Então, isso significa que já de Cafarnaum para ir com Jesus nas suas andanças, Mateus já teve que se deslocar, sair da sua acomodação. Então tudo isso traz para a gente esse olhar para Mateus. Então sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês gostem do texto. Aí, para quem é esse texto? Esse texto é para todo mundo que quer conhecer melhor sobre a vida de uma pessoa como Mateus. Esse texto é para todo mundo que gosta de ler. A leitura está de certa forma fácil, fluida, é um texto curto e são pequenos capítulos, os capítulos são curtos, então é para quem não gosta de ler também. Ele está feito de uma forma que você pode ler um capítulo por dia. E agora tem uma coisa nova, eu coloquei ao final de cada capítulo algumas perguntas para aplicação pessoal e para aprofundamento. Então você pode ler esse texto como uma devocional, um capítulo por dia, e refletindo sobre aquelas perguntas para te auxiliar na leitura do Evangelho. Você pode usar esse texto para um estudo semanal em grupo, você pode usar esse texto para uma escola bíblica dominical, você pode usar esse texto sobre discipulado, sobre missões, porque ao final de cada capítulo, que são de novo capítulos curtos, você vai poder ler, aplicar na sua vida, refletir e compartilhar com outras pessoas. Eu acho que está muito bom para isso. E repito, se você não gosta de ler, compra o e-book, porque ele vai te ajudar a gostar de ler, ele vai te ajudar a criar esse hábito e vai te estimular a ir para o Evangelho, ir para a Bíblia e ler também o Evangelho de Mateus, talvez com um olhar renovado. Outra coisa, se você fala assim, mas eu não gosto de ler no celular, eu não gosto de ler no tablet, eu não gosto de ler no computador, junto com o e-book, eu estou mandando para vocês, quando você comprar lá na plataforma da Hotmart, se você comprar em PDF, vai um guia para que você imprima ele no formato livreto, que eu tenho aqui, ainda não era a versão final, mas é assim pequenininho, está com a capa antiga ainda, e ele fica pequeno, e você vai poder ler. Então tem um guia ali, um tutorialzinho para você imprimir, pede para alguém imprimir para você, e aí você baixa o PDF, eu autorizei lá na plataforma que você pode imprimir, e você imprime para ler em papel. Então, mesmo você que não tem o hábito, não gosta de ler, ou conhece alguém que quereria ler, mas vai ter dificuldade com a tecnologia, você pode enviar para essa pessoa, você pode falar com ela para que ela compre, e ela pode imprimir, e vai ter o livreto aí em mãos. Pode imprimir em A4 também, né? Você vai gastar um pouquinho mais de papel, a letra vai ficar bem grande, e fica bom, fica agradável, fica gostoso de ler. Tá bom? Eu acho que basicamente é isso. Temos alguns extras que foram preparados assim com muito carinho. Junto com o e-book, se você comprar em PDF, já vou explicar isso, vai alguns auxílios visuais. Temos aqui, ó, a jornada de Mateus. Vou mostrar para vocês, ó, a jornada de Mateus, da coletoria ao apostolado, falando aí dos principais pontos que estão no livro. Então você vai ter um auxílio visual, você vai ter, quando você adquire na plataforma lá da Hotmart, você tem o e-book, que é o texto em si, você tem o tutorial para imprimir ele no formato livreto, você tem um PDF com esse guia aqui visual, é uma paginazinha que você pode imprimir também, ó, que vai te ajudar a entender o esquema básico da jornada toda da vida de Mateus, e tem um mapinha, ó, Mateus, de coletor de impostos a mensageiro às nações, falando o quê? Das viagens de Mateus, desde que ele é chamado na Galileia, até a Judéia, até Jerusalém, e depois os lugares onde, segundo a tradição, segundo a história, ele foi pregar e terminou a sua vida martirizado. Tudo isso está no e-book, tudo isso está no texto. Eu pesquisei bastante na época para produzir esse texto. É difícil encontrar fontes, né, que falam da vida dos apóstolos após a ressurreição de Jesus. De alguns deles você tem ainda alguma coisa, Pedro na própria Bíblia, o Paulo que, né, se converteu depois ali, o próprio João foi o apóstolo que viveu mais. Então eu pesquisei bastante para que você tenha acesso aí a essas informações, né, sobre como foi a vida de Mateus depois ali daquele momento que Jesus morre, ressuscita, a igreja nasce em Jerusalém.
tá bom? E aí eu espero que você goste, espero que você compartilhe se for bom para você. A minha alegria é compartilhar esse texto com vocês. É uma pena, né, que ele estava guardado há tanto tempo, mas eu creio que pode te abençoar, pode edificar a sua caminhada aí, você pode crescer. Esse ano, no calendário litúrgico cristão, para quem acompanha, esse é o ano A, o ano onde o evangelho base é o evangelho de Mateus. Então eu creio que é uma boa contribuição para que você leia melhor ainda a sua Bíblia, para que você acompanhe. Agora vamos aí à última informação, que é o preço, né, o valor e como você pode adquirir. Esse e-book está bem baratinho, junto com todos esses materiais. Eu coloquei um preço de R$ 9,90. Gente, é o preço de um cafezinho, só para com isso, né, você me ajudar a continuar investindo na minha escrita, comprando meus livrinhos que eu amo comprar, comprando cursos para escrever melhor, estudando. Eu amo fazer isso, né? Vou continuar estudando sempre. E aí eu botei um preço bem acessível, preço de um café expresso aí nas melhores cafeterias. E aí você vai adquirir. Você tem duas formas de adquirir, tanto para você que é assinante da Amazon, você que lê no Kindle, no leitor digital da Amazon, você pode comprar pela Amazon, né? Não tem dessa vez a assinatura do Kindle Unlimited. Você vai ter que adquirir lá Mateus explicando o livro e vai receber o mapa com as viagens de Mateus se você comprar a versão em PDF, tá? O nosso amigo Renato falou aqui para mandar o link. Vou fazer isso, Renatão. No próximo Stories aí vai ter o link tanto da Amazon como no outro Stories o link do PDF. E já tá lá no Linktree. Eu aproveitei essa indefinição aí do Instagram. Já tá no meu Linktree, no perfil do Instagram, na minha bio. Tá lá os dois links, tanto para você adquirir pela Amazon como para adquirir pela Hotmart. Se você tiver qualquer dificuldade, você me chama, né? Vocês têm aqui agora o meu direct no Instagram, vocês têm o meu contato no WhatsApp, e aí o processo é esse. Se você comprar lá pela Hotmart, você clica, faz o pagamento e você vai receber no e-mail que você cadastrar lá para fazer a compra, tá bom? Gente, estou muito feliz de poder soltar esse texto, foi com emoção até o fim, como é comum para os brasileiros, como foi o Jogo do Brasil, como é comum para nós vascaínos, né? Tenho amigos vascaínos aqui na live. Foi com emoção, mas que bom, né, que a gente conseguiu chegar, que bom que a gente conseguiu estar junto. Muito obrigado mesmo, de coração. Não é o meu objetivo, né, ficar famoso, não é o meu objetivo ganhar seguidores, mas eu só queria continuar com esse canal de comunicação aqui com vocês. Muito feliz aí pelo engajamento, muito feliz pela amizade, né? Essa é a minha rede de divulgação, são meus amigos, são aqueles que gostam de compartilhar as mesmas coisas que eu gosto. Espero que possa ser uma leitura realmente que acrescente alguma coisa na sua vida, que nos transforme em pessoas melhores. Espero que seja uma leitura que nos instigue, né, a encarar os nossos desafios com algumas características, né, que Mateus teve para encarar os desafios deles. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham aí uma ótima noite, que vocês possam me ajudar a divulgar, se vocês gostarem, se ajudar, se abençoar vocês. É isso. Obrigado, Tia Marta. Tia Marta, olha, é uma apoiadora sensacional. Seja se eu precisar fazer uma maratona no Rio, ela me hospeda na casa dela, Tia Marta, e tio Francisco Vilhena, botafoguense, não posso me esquecer dele. São apoiadores sempre. Ela comprou lá o primeiro livro dos 12, né, que tinha todos os outros autores, e sempre me apoiando. Muito obrigado. Fez um mutirão aí para conseguirmos os seguidores para ter a live. E é isso, gente. Com o tempo a gente vai compartilhando mais coisas aqui. Tem alguns projetos no forno já. E é isso. Mas esse, por enquanto, serve aí para que a gente continue sonhando. Quem sabe um dia publicar um livro inteiro. Quem sabe o perfil de outros evangelistas. Eu já tenho um texto que foi meu TCC da Faculdade de Teologia sobre Marcos. O texto está lá. Preciso adaptar para esse formato. Esse nunca foi publicado. Então, quem sabe a gente faz uma série com os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas para isso a gente precisa continuar produzindo, precisa continuar divulgando. Obrigado Edson, meu irmão, compartilhou também. Obrigado Vinícius, Kelly, Carol, Pamela, não quero esquecer ninguém. Edilson e Milene, Isabela,
A galera toda aí que me ajudou lá nos stories, Igor, Renata, todo mundo fazendo uma campanha, minha esposa que acreditou nisso aí, minha esposa acreditou no projeto, leu, ela foi a primeira a ler, disse que tá bom, ela falou que tá bom, eu acredito nela, por 2 motivos, porque ela é minha esposa e acredito porque ela é muito exigente também. Não pensem que só porque ela é minha esposa ela vai passar a mão na minha cabeça e dizer que tá bom se não tiver. Ela é a minha leitora mais exigente e eu agradeço muito a ela por ter me dado esse tempo, esse apoio. Tá lá estudando matemática com a Suzana para eu poder fazer a live aqui. E a todos, irmã Andréia também compartilhou no perfil dela lá, todos que compartilharam, não sei, né, agora não tem mais como acompanhar. Se quiserem tirar a campanha lá do Stories, vocês podem tirar, não tem problema. Eu não estou aqui, né, para conseguir seguidores, mas estou muito feliz de poder ter feito essa live. Obrigado, pai, tá na live aí. Aurélio Marques, vamos que vamos, fé e coragem. Obrigado, boa recuperação aí do joelhão. Tamo junto, galera. E é isso. Com o tempo, quem sabe a gente faz umas outras lives aí para discutir algum capítulo, algum aspecto. Vai fazendo seu comentário se você ler. Vai jogando comentário lá na plataforma da Hotmart, na Amazon. Vai me passando o seu feedback. E aí espero que seja de fato bom para todos. Irmão Moisés, irmão Cidinha. Eu gosto da live por causa disso, né? Na live eu poderia gravar um vídeo falando, mas não seria a mesma coisa, porque aqui a gente pode interagir, né? Eu gosto da live do Instagram por causa disso. Tá bom, pessoal? Deus abençoe, boa leitura, vamos que vamos.